assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. A história começa com Peli Norman, um menino de 12 anos que é, digamos, invisível para a maioria. Não é popular, não é o melhor nos esportes, não é o engraçadinho da turma. Ele é só o Peli. E ele meio que se acostumou a viver assim. Mas tudo muda num dia em que ele está andando por aí e, do nada, é mordido por uma formiga super estranha. Não é qualquer formiga, não. Essa aí parece saída de um laboratório de filme de ficção científica. E é exatamente isso que ela é. Depois dessa mordida, Peli começa a perceber coisas esquisitas. Primeiro, ele sente uma força absurda, do tipo que faz você abrir um pote de geleia duro como se fosse um sachê de ketchup. Depois, percebe que consegue escalar paredes como se tivesse ventosas nas mãos. E o apetite dele muda completamente. Ele passa a ter uma fome insaciável por açúcar. Bala, refrigerante, bolo. É como se o corpo dele funcionasse à base de doce. Claro que, no começo, ele fica meio confuso e até assustado. Mas aí entra no jogo um colega chamado Wilhelm, o típico nerd que sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Peli e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Peli. É aí que o jogo muda, porque até então ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm. Mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Peli não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo a como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. A aventura que segue é cheia de momentos engraçados, tipo quando ele descobre do jeito mais atrapalhado possível como usar a própria força, e cenas de ação de verdade, com perseguições, lutas e aquele clima de eu posso conseguir, mesmo que pareça impossível. Também tem aquela mensagem boa escondida no meio da história, de que não importa se você é invisível para o mundo, todo mundo pode ser especial se acreditar em si mesmo e tiver coragem de agir. A vida de Peli Norman não tinha nada de espetacular. Ele era o típico garoto que passava despercebido pelos corredores da escola. Sabe, aquele aluno que você até conhece de vista, mas não lembra o nome? Esse era o Peli. Ele não tinha muitos amigos, não participava dos times esportivos e também não era um gênio da turma. Basicamente, o dia a dia dele era ir para a aula, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. O único detalhe que quebrava um pouco essa rotina era o fato de ele ter uma quedinha por Ida, a garota mais popular da escola. Mas claro, ele nunca tinha coragem de falar com ela de verdade. Tudo começa a mudar num dia aparentemente normal. Peli está andando pelo bairro sem pressa quando algo chama a atenção dele. Uma casa velha, com um jardim descuidado, do tipo que parece abandonada. Curioso, ele se aproxima, mas antes que possa entender o que tem de tão estranho ali, ataque surpresa. Uma formiga enorme, e eu digo enorme mesmo, nada daquele tamanho normal que você vê na cozinha. Pula nele e o morde com força. É tão rápido que ele nem tem tempo de reagir. Ele só sente uma dor aguda, dá um pulo para trás e vê o bicho sumir no mato. No começo, ele pensa que foi só um susto, afinal, é só uma mordida, certo? Mas quando chega em casa, coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, a energia. É como se ele tivesse tomado 10 copos de refrigerante com açúcar. Depois, a força. Ele derruba sem querer a porta do armário só de tentar abri-la. E aí vem a parte mais esquisita.
Ele descobre que consegue escalar paredes, como se tivesse ganchos invisíveis nas mãos e nos pés. Assustado, ele não sabe o que fazer. É nessa hora que entra Wilhelm, o colega mais nerd da escola, que adora quadrinhos e sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Pelle e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Pelle. É aí que o jogo muda, porque até então ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm, mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Pelle não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. Os dois começam a testar os poderes em segredo. Primeiro, força. Pelé levanta móveis como se fossem de papelão. Depois, escalada. Ele consegue subir pelo muro da escola sem dificuldade. Por último, velocidade. Não é que ele corra como um carro de corrida, mas com certeza é mais rápido que qualquer garoto da idade dele. No meio dessas descobertas, Pelé ainda tenta manter a vida normal. Só que não é tão fácil esconder quando você está, sem querer, quebrando maçanetas ou pulando muros sem ajuda. É inevitável que algo chame a atenção. E o algo é Ida. Um dia ele ia ver ser incomodada por alguns garotos mais velhos e, mesmo não querendo se mostrar, ele intervém. Usando os poderes de forma discreta, ele afasta os valentões. É a primeira vez que Pelé sente que pode realmente fazer a diferença. Mas essa nova vida de mini-herói ainda é só brincadeira, até que começam os boatos sobre um vilão chamado A Pulga. Wilhelm, claro, acha isso perfeito. Todo super-herói precisa de um super-vilão. Mas Pelé não tem tanta certeza. Ele ainda está aprendendo como usar os poderes e, no fundo, tem medo de colocar alguém em perigo. O dia em que Ida é sequestrada cai como uma bomba na escola. Todo mundo está em choque e as fofocas correm pelos corredores mais rápido que mensagem no celular. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só que ela foi levada por um cara estranho e assustador conhecido como A Pulga. O nome pode até parecer engraçado, mas na prática ele é tudo menos isso. Wilhelm, claro, é o primeiro a juntar as peças. Pelé, esse é o momento, você é o único que pode fazer alguma coisa. Pelé, no entanto, fica dividido. Ele ainda não se sente pronto. Ter força e escalar paredes é uma coisa, mas enfrentar um vilão perigoso é outra história. O medo bate. E se ele falhar? E se machucar? E pior, e se colocar Ida em mais perigo? Só que Wilhelm não deixa espaço para desculpas. Ele lembra o amigo de como ele se sentiu ao salvar Ida daquela vez na escola e diz que heróis não esperam estar prontos, eles agem porque precisam. Com essa injeção de coragem e um uniforme improvisado, uma fantasia preta com máscara feita às pressas, Pelé finalmente se transforma no Ant-Boy de verdade. Primeira missão, descobrir onde a Pulga está escondendo Ida. Wilhelm, claro, como bom operador de base, começa a pesquisar pistas. Ele ouve boatos de que o vilão vive em um lugar abandonado, uma antiga fábrica nos arredores da cidade. É pra lá que Ant-Boy segue, meio tremendo por dentro, mas tentando parecer confiante. Quando chega perto da fábrica, a tensão aumenta. O lugar é todo escuro, cheio de ferrugem, com janelas quebradas e portas rangendo. É o cenário perfeito para um vilão de filme. Ant-Boy entra se esgueirando, tentando não fazer barulho, mas descobre que a Pulga já sabe que ele está ali. Uma voz estranha ecoa. Então você é o tal garoto formiga. O primeiro encontro cara a cara é intimidador.
A Pulga tem um visual bizarro, com óculos estranhos, roupa colada e um jeito de se mover rápido e brusco, como uma pulga mesmo. E para piorar, ele também tem força e agilidade acima do normal, resultado de experimentos científicos tão malucos quanto o que deu poderes a Pelé. A luta começa e Antboy logo percebe que não vai ser moleza. Ele até acerta alguns golpes usando sua força e escalando paredes para tentar pegar o vilão de surpresa. Mas a Pulga é rápido, esquiva-se com saltos enormes e contra-ataca com investidas rápidas, quase impossíveis de acompanhar. É como tentar bater num elástico que volta na mesma hora. No meio dessa briga, Antboy consegue ver Lida, amarrada numa cadeira num canto da sala. Só que chegar até ela é complicado porque a Pulga não dá espaço. A cada tentativa, o vilão o bloqueia ou joga algo para distraí-lo. A vantagem de Antboy é que ele tem mais resistência. E aí entra um detalhe engraçado. No meio da luta, ele saca um pacote de balas do bolso e manda ver, recarregando a energia como se fosse um videogame. Depois de um tempo, ele começa a pensar como herói de verdade. Percebe que não precisa vencer na força bruta, precisa ser esperto. Lembra de como as formigas trabalham em equipe e resolve usar o ambiente a seu favor. Ele escala uma binga alta, faz um movimento rápido e derruba um monte de sucata em cima do vilão, ganhando alguns segundos preciosos. Com essa brecha, ele corre até Ida e consegue soltá-la. Mas a Pulga não fica parado. Ele se livra dos entulhos e parte para o ataque final. É aí que Antboy toma sua primeira grande decisão como herói. Em vez de fugir com Ida, ele decide enfrentar o vilão de frente para garantir que ela fique segura. Depois do resgate de Ida, Pelé passa a andar com um sentimento misturado. Orgulho por ter conseguido salvá-la e, ao mesmo tempo, frustração por não ter derrotado o vilão de vez. Ele sabe que o vilão continua solto e, pior, provavelmente está com ainda mais raiva. Wilhelm, por outro lado, acha que eles arrasaram. Cara, você encarou um super vilão e sobreviveu. Isso já é um feito gigante. Mas Pelé sente que não terminou o trabalho. A confirmação de que a história não acabou vem rápido. Uma série de pequenos crimes começa a acontecer pela cidade, todos com a mesma assinatura. Objetos roubados, saltos absurdos para escapar e relatos de um homem estranho com movimentos rápidos. É claro que é a Pulga se recuperando e aprontando. Pelé começa a treinar mais. Não é nada profissional. Ele improvisa circuitos no quintal, sobe e desce paredes e até faz testes de resistência comendo quantidades absurdas de doce. Wilhelm documenta tudo, ajusta o traje para ser mais prático e até coloca bolsos extras para guardar suprimento energético, leia-se balas e chocolates. Agora, Antboy está mais preparado para a revanche. Enquanto isso, Ida, que antes via Pelé só como um garoto tímido, começa a se aproximar mais. Ela não sabe que ele é o Antboy, mas agradece várias vezes pelo garoto misterioso que a salvou. Pelé, claro, fica dividido entre contar a verdade ou manter o segredo. Wilhelm é categórico. Segredos de herói precisam ser mantidos, é regra básica. A revanche começa numa noite chuvosa. Um alarme dispara no museu da cidade. E a notícia corre rápido. Wilhelm, que está sempre antenado, liga para Pelé. Pulda, museu, é agora ou nunca. Antboy veste o uniforme e pedala para lá no modo turbo. Quando chega lá, encontra a Pulga tentando roubar uma peça rara que, segundo ele, é parte do seu plano maior. Ele não explica muito, mas o tom de vilão é 100% clássico. Dessa vez, a luta é diferente. Antboy já sabe que não pode tentar ganhar só na força. Precisa pensar rápido e prever os movimentos do adversário. A batalha se espalha pelas salas do museu, entre armaduras antigas, esqueletos de animais e vitrines cheias de artefatos. A Pulga usa os saltos para atacar de cima, mas Antboy responde escalando paredes e aproveitando o ambiente para criar armadilhas improvisadas. Num momento tenso, a Pulga consegue acertar um golpe que derruba Antboy no chão. Parece que vai ser o fim, mas Pelé lembra de algo que Wilhelm falou. Vilões adoram subestimar os heróis. Ele finge que está mais machucado do que realmente está, esperando o vilão se aproximar. Quando a Pulga chega perto, Pelé reage com um movimento rápido, usando um cabide de ferro de uma das exposições para prender o braço do vilão. Mesmo preso, a Pulga ainda tenta lutar, mas Antboy usa a agilidade para se esquivar e, com o último esforço, derruba uma das vitrines grandes sobre ele.
O impacto é suficiente para imobilizá-lo por tempo suficiente até a polícia chegar. Wilhelm, que estava escondido observando tudo, corre para ajudar a limpar a cena, antes que alguém descubra quem é o garoto por trás da máscara. Quando os policiais levam a pulga, Antboy sente, pela primeira vez, que fechou um ciclo. Ele não só salvou Ida, mas também garantiu que o vilão não vai ameaçar a cidade, pelo menos por um tempo. É um momento de vitória silencioso, porque ninguém sabe que foi ele, mas dentro dele a sensação é gigantesca. No dia seguinte, na escola, as notícias sobre a captura do vilão estão em todas as partes. Ida está feliz e aliviada, e embora ela ainda não saiba a verdade, ela sorri para Pelé de um jeito diferente, como se tivesse começado a perceber que ele não é tão invisível assim. Wilhelm, como sempre, já está pensando no próximo passo. Todo herói precisa de um novo desafio. Fica esperto. Pelé, por sua vez, começa a entender que ser o Antboy não é só sobre usar poderes para lutar contra bandidos. É sobre estar pronto para ajudar, mesmo que ninguém saiba o que você fez. É sobre coragem, improviso e, claro, ter sempre um estoque de açúcar no bolso para emergências. A história começa com Pelé Norman, um menino de 12 anos que é, digamos, invisível para a maioria. Não é popular, não é o melhor nos esportes, não é o engraçadinho da turma. Ele é só o Pelé. E ele meio que se acostumou a viver assim. Mas tudo muda num dia em que ele está andando por aí e, do nada, é mordido por uma formiga super estranha. Não é qualquer formiga, não. Essa aí parece saída de um laboratório de filme de ficção científica. E é exatamente isso que ela é. Depois dessa mordida, Pelé começa a perceber coisas esquisitas. Primeiro, ele sente uma força absurda, do tipo que faz você abrir um pote de geleia duro como se fosse um sachê de ketchup. Depois, percebe que consegue escalar paredes como se tivesse ventosas nas mãos. Ah, e o apetite dele muda completamente. Ele passa a ter uma fome insaciável por açúcar. Bala, refrigerante, bolo. É como se o corpo dele funcionasse à base de doce. Claro que, no começo, ele fica meio confuso e até assustado. Mas aí entra no jogo um colega chamado Wilhelm, o típico nerd que sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Pelé e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Antboy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Pelé. É aí que o jogo muda, porque até então, ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm. Mas agora, tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Antboy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Pelé não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo a como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. A aventura que segue é cheia de momentos engraçados, tipo quando ele descobre do jeito mais atrapalhado possível como usar a própria força, e cenas de ação de verdade, com perseguições, lutas e aquele clima de eu posso conseguir, mesmo que pareça impossível. Também tem aquela mensagem boa escondida no meio da história, de que não importa se você é invisível para o mundo, todo mundo pode ser especial se acreditar em si mesmo e tiver coragem de agir. A vida de Pelé Norman não tinha nada de espetacular. Ele era o típico garoto que passava despercebido pelos corredores da escola. Sabe, aquele aluno que você até conhece de vista, mas não lembra o nome? Esse era o Pelé. Ele não tinha muitos amigos, não participava dos times esportivos e também não era um gênio da turma. Basicamente, o dia a dia dele era ir para a aula, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. O único detalhe que quebrava um pouco essa rotina era o fato de ele ter uma quedinha por Ida, a garota mais popular da escola. Mas claro, ele nunca tinha coragem de falar com ela de verdade.
Tudo começa a mudar num dia aparentemente normal. Pele está andando pelo bairro sem pressa quando algo chama a atenção dele. Uma casa velha, com um jardim descuidado, do tipo que parece abandonada. Curioso, ele se aproxima, mas antes que possa entender o que tem de tão estranho ali, ataque surpresa. Uma formiga enorme, e eu digo enorme mesmo, nada daquele tamanho normal que você vê na cozinha, pula nele e o morde com força. É tão rápido que ele nem tem tempo de reagir. Ele só sente uma dor aguda, dá um pulo para trás e vê o bicho sumir no mato. No começo, ele pensa que foi só um susto, afinal, é só uma mordida, certo? Mas quando chega em casa, coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, a energia. É como se ele tivesse tomado 10 copos de refrigerante com açúcar. Depois, a força. Ele derruba sem querer a porta do armário só de tentar abri-la. E aí vem a parte mais esquisita. Ele descobre que consegue escalar paredes, como se tivesse ganchos invisíveis nas mãos e nos pés. Assustado, ele não sabe o que fazer. É nessa hora que entra Wilhelm, o colega mais nerd da escola que adora quadrinhos e sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Pele e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Pele. É aí que o jogo muda, porque até então ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm, mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Pele não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. Os dois começam a testar os poderes em segredo. Primeiro, força. Pelé levanta móveis como se fossem de papelão. Depois, escalada. Ele consegue subir pelo muro da escola sem dificuldade. Por último, velocidade. Não é que ele corra como um carro de corrida, mas com certeza é mais rápido que qualquer garoto da idade dele. No meio dessas descobertas, Pelé ainda tenta manter a vida normal. Só que não é tão fácil esconder quando você está, sem querer, quebrando maçanetas ou pulando muros sem ajuda. É inevitável que algo chame a atenção. E o algo é Ida. Um dia ele ia ver ser incomodada por alguns garotos mais velhos e, mesmo não querendo se mostrar, ele intervém. Usando os poderes de forma discreta, ele afasta os valentões. É a primeira vez que Pelé sente que pode realmente fazer a diferença. Mas essa nova vida de mini-herói ainda é só brincadeira. Até que começam os boatos sobre um vilão chamado A Pulga. Wilhelm, claro, acha isso perfeito. Todo super-herói precisa de um super-vilão. Mas Pelé não tem tanta certeza. Ele ainda está aprendendo como usar os poderes e, no fundo, tem medo de colocar alguém em perigo. O dia em que Ida é sequestrada cai como uma bomba na escola. Todo mundo está em choque e as fofocas correm pelos corredores mais rápido que mensagem no celular. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só que ela foi levada por um cara estranho e assustador, conhecido como A Pulga. O nome pode até parecer engraçado, mas na prática ele é tudo menos isso. Wilhelm, claro, é o primeiro a juntar as peças. Pelé, esse é o momento, você é o único que pode fazer alguma coisa. Pelé, no entanto, fica dividido. Ele ainda não se sente pronto. Ter força e escalar paredes é uma coisa, mas enfrentar um vilão perigoso é outra história. O medo bate. E se ele falhar? E se machucar? E pior, e se colocar Ida em mais perigo? Só que Wilhelm não deixa espaço para desculpas. Ele lembra o amigo de como ele se sentiu ao salvar Ida daquela vez na escola e diz que heróis não esperam estar prontos. Eles agem porque precisam.
Com essa injeção de coragem e um uniforme improvisado, uma fantasia preta com máscara feita às pressas, Pelé finalmente se transforma no Anti-Boy de verdade. Primeira missão, descobrir onde a Pulda está escondendo Ida. Wilhelm, claro, como bom operador de base, começa a pesquisar pistas. Ele ouve boatos de que o vilão vive em um lugar abandonado, uma antiga fábrica nos arredores da cidade. É pra lá que Anti-Boy segue, meio tremendo por dentro, mas tentando parecer confiante. Quando chega perto da fábrica, a tensão aumenta. O lugar é todo escuro, cheio de ferrugem, com janelas quebradas e portas rangendo. É o cenário perfeito para um vilão de filme. Anti-Boy entra se esgueirando, tentando não fazer barulho, mas descobre que a Pulga já sabe que ele está ali. Uma voz estranha ecoa. Então você é o tal garoto formiga. O primeiro encontro cara a cara é intimidador. A Pulga tem um visual bizarro, com óculos estranhos, roupa colada e um jeito de se mover rápido e brusco. Como uma pulga mesmo. E para piorar, ele também tem força e agilidade acima do normal, resultado de experimentos científicos tão malucos quanto o que deu poderes a Pelé. A luta começa e Anti-Boy logo percebe que não vai ser moleza. Ele até acerta alguns golpes usando sua força e escalando paredes para tentar pegar o vilão de surpresa. Mas a Pulga é rápido, esquiva-se com saltos enormes e contra-ataca com investidas rápidas, quase impossíveis de acompanhar. É como tentar bater num elástico que volta na mesma hora. No meio dessa briga, Anti-Boy consegue ver Ida, amarrada numa cadeira num canto da sala. Só que chegar até ela é complicado, porque a Pulga não dá espaço. A cada tentativa, o vilão o bloqueia ou joga algo para distraí-lo. A vantagem de Anti-Boy é que ele tem mais resistência. E aí entra um detalhe engraçado. No meio da luta, ele saca um pacote de balas do bolso e manda ver, recarregando a energia como se fosse um videogame. Depois de um tempo, ele começa a pensar como herói de verdade. Percebe que não precisa vencer na força bruta, precisa ser esperto. Lembra de como as formigas trabalham em equipe e resolve usar o ambiente a seu favor. Ele escala uma binga alta, faz um movimento rápido e derruba um monte de sucata em cima do vilão, ganhando alguns segundos preciosos. Com essa brecha, ele corre até Ida e consegue soltá-la. Mas a Pulga não fica parado, ele se livra dos entulhos e parte para o ataque final. É aí que Anti-Boy toma sua primeira grande decisão como herói. Em vez de fugir com Ida, ele decide enfrentar o vilão de frente para garantir que ela fique segura. Depois do resgate de Ida, Pelé passa a andar com um sentimento misturado. Orgulho por ter conseguido salvá-la e, ao mesmo tempo, frustração por não ter derrotado o vilão de vez. Ele sabe que o vilão continua solto e, pior, provavelmente está com ainda mais raiva. Wilhelm, por outro lado, acha que eles arrasaram. Cara, você encarou um super vilão e sobreviveu. Isso já é um feito gigante. Mas Pelé sente que não terminou o trabalho. A confirmação de que a história não acabou vem rápido. Uma série de pequenos crimes começa a acontecer pela cidade, todos com a mesma assinatura. Objetos roubados, saltos absurdos para escapar e relatos de um homem estranho com movimentos rápidos. É claro que é a Pulga se recuperando e aprontando. Pelé começa a treinar mais. Não é nada profissional. Ele improvisa circuitos no quintal, sobe e desce paredes e até faz testes de resistência comendo quantidades absurdas de doce. Wilhelm documenta tudo, ajusta o traje para ser mais prático e até coloca bolsos extras para guardar suprimento energético, leia-se balas e chocolates. Agora, Anti-Boy está mais preparado para a revanche. Enquanto isso, Ida, que antes via Pelé só como um garoto tímido, começa a se aproximar mais. Ela não sabe que ele é o Anti-Boy, mas agradece várias vezes pelo garoto misterioso que a salvou. Pelé, claro, fica dividido entre contar a verdade ou manter o segredo. Wilhelm é categórico. Segredos de herói precisam ser mantidos, é regra básica. A revanche começa numa noite chuvosa. Um alarme dispara no museu da cidade. E a notícia corre rápido. Wilhelm, que está sempre antenado, liga para Pelé. Pulda, museu, é agora ou nunca. Anti-Boy veste o uniforme e pedala para lá no modo turbo. Quando chega lá, encontra a Pulga tentando roubar uma peça rara que, segundo ele, é parte do seu plano maior. Ele não explica muito, mas o tom de vilão é 100% clássico. Dessa vez, a luta é diferente.
Anti-Boy já sabe que não pode tentar ganhar só na força. Precisa pensar rápido e prever os movimentos do adversário. A batalha se espalha pelas salas do museu, entre armaduras antigas, esqueletos de animais e vitrines cheias de artefatos. A Pulga usa os saltos para atacar de cima, mas Anti-Boy responde escalando paredes e aproveitando o ambiente para criar armadilhas improvisadas. Num momento tenso, a Pulga consegue acertar um golpe que derruba Anti-Boy no chão. Parece que vai ser o fim, mas Pelé lembra de algo que Wilhelm falou. Vilões adoram subestimar os heróis. Ele finge que está mais machucado do que realmente está, esperando o vilão se aproximar. Quando a Pulga chega perto, Pelé reage com um movimento rápido, usando um cabide de ferro de uma das exposições para prender o braço do vilão. Mesmo preso, a Pulga ainda tenta lutar, mas Anti-Boy usa a agilidade para se esquivar e, com um último esforço, derruba uma das vitrines grandes sobre ele. O impacto é suficiente para imobilizá-lo por tempo suficiente até a polícia chegar. Wilhelm, que estava escondido observando tudo, corre para ajudar a limpar a cena, antes que alguém descubra quem é o garoto por trás da máscara. Quando os policiais levam a Pulga, Anti-Boy sente, pela primeira vez, que fechou um ciclo. Ele não só salvou Ida, mas também garantiu que o vilão não vai ameaçar a cidade, pelo menos por um tempo. É um momento de vitória silencioso, porque ninguém sabe que foi ele, mas dentro dele a sensação é gigantesca. No dia seguinte, na escola, as notícias sobre a captura do vilão estão em todas as partes. Ida está feliz e aliviada, e embora ela ainda não saiba a verdade, ela sorri para Pelé de um jeito diferente, como se tivesse começado a perceber que ele não é tão invisível assim. Wilhelm, como sempre, já está pensando no próximo passo. Todo herói precisa de um novo desafio. Fica esperto. Pelé, por sua vez, começa a entender que ser o Anti-Boy não é só sobre usar poderes para lutar contra bandidos. É sobre estar pronto para ajudar, mesmo que ninguém saiba o que você fez. É sobre coragem, improviso e, claro, ter sempre um estoque de açúcar no bolso para emergências. A história começa com Pelé Norma, um menino de 12 anos que é, digamos, invisível para a maioria. Não é popular, não é o melhor nos esportes, não é o engraçadinho da turma. Ele é só o Pelé. E ele meio que se acostumou a viver assim. Mas tudo muda num dia em que ele está andando por aí e, do nada, é mordido por uma formiga super estranha. Não é qualquer formiga, não. Essa aí parece saída de um laboratório de filme de ficção científica. E é exatamente isso que ela é. Depois dessa mordida, Pelé começa a perceber coisas esquisitas. Primeiro, ele sente uma força absurda, do tipo que faz você abrir um pote de geleia duro como se fosse um sachê de ketchup. Depois, percebe que consegue escalar paredes como se tivesse ventosas nas mãos. Ah, e o apetite dele muda completamente. Ele passa a ter uma fome insaciável por açúcar. Bala, refrigerante, bolo. É como se o corpo dele funcionasse à base de doce. Claro que, no começo, ele fica meio confuso e até assustado. Mas aí entra no jogo um colega chamado Wilhelm, o típico nerd que sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Pelé e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea, um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Pelé. É aí que o jogo muda, porque até então ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm. Mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Pelé não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo a como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. A aventura que segue é cheia de momentos engraçados, tipo quando ele descobre do jeito mais atrapalhado possível como usar a própria força, e cenas de ação de verdade, com perseguições, lutas,
E aquele clima de eu posso conseguir, mesmo que pareça impossível. Também tem aquela mensagem boa escondida no meio da história, de que não importa se você é invisível para o mundo, todo mundo pode ser especial se acreditar em si mesmo e tiver coragem de agir. A vida de Pelle Norman não tinha nada de espetacular. Ele era o típico garoto que passava despercebido pelos corredores da escola. Sabe, aquele aluno que você até conhece de vista, mas não lembra o nome? Esse era o Pelle. Ele não tinha muitos amigos, não participava dos times esportivos e também não era um gênio da turma. Basicamente, o dia a dia dele era ir para a aula, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. O único detalhe que quebrava um pouco essa rotina era o fato de ele ter uma quedinha por Ida, a garota mais popular da escola. Mas claro, ele nunca tinha coragem de falar com ela de verdade. Tudo começa a mudar num dia aparentemente normal. Pelle está andando pelo bairro sem pressa quando algo chama a atenção dele. Uma casa velha, com um jardim descuidado, do tipo que parece abandonada. Curioso, ele se aproxima, mas antes que possa entender o que tem de tão estranho ali, ataque surpresa. Uma formiga enorme, e eu digo enorme mesmo, nada daquele tamanho normal que você vê na cozinha, pula nele e o morde com força. É tão rápido que ele nem tem tempo de reagir. Ele só sente uma dor aguda, dá um pulo para trás e vê o bicho sumir no mato. No começo, ele pensa que foi só um susto, afinal, é só uma mordida, certo? Mas quando chega em casa, coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, a energia. É como se ele tivesse tomado 10 copos de refrigerante com açúcar. Depois, a força. Ele derruba sem querer a porta do armário só de tentar abri-la. E aí vem a parte mais esquisita. Ele descobre que consegue escalar paredes, como se tivesse ganchos invisíveis nas mãos e nos pés. Assustado, ele não sabe o que fazer. É nessa hora que entra Wilhelm, o colega mais nerd da escola, que adora quadrinhos e sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Pelle e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Pelle. É aí que o jogo muda, porque até então ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm, mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Pelle não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. Os dois começam a testar os poderes em segredo. Primeiro, força. Pelle levanta móveis como se fossem de papelão. Depois, escalada. Ele consegue subir pelo muro da escola sem dificuldade. Por último, velocidade. Não é que ele corra como um carro de corrida, mas com certeza é mais rápido que qualquer garoto da idade dele. No meio dessas descobertas, Pelle ainda tenta manter a vida normal. Só que não é tão fácil esconder quando você está, sem querer, quebrando maçanetas ou pulando muros sem ajuda. É inevitável que algo chame a atenção. E o algo é Ida. Um dia ele ia ver ser incomodada por alguns garotos mais velhos e, mesmo não querendo se mostrar, ele intervém. Usando os poderes de forma discreta, ele afasta os valentões. É a primeira vez que Pelle sente que pode realmente fazer a diferença. Mas essa nova vida de mini-herói ainda é só brincadeira, até que começam os boatos sobre um vilão chamado A Pulga. Wilhelm, claro, acha isso perfeito. Todo super-herói precisa de um super-vilão. Mas Pelle não tem tanta certeza. Ele ainda está aprendendo como usar os poderes e, no fundo, tem medo de colocar alguém em perigo. O dia em que Ida é sequestrada cai como uma bomba na escola.
todo mundo está em choque e as fofocas correm pelos corredores mais rápido que mensagem no celular. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só que ela foi levada por um cara estranho e assustador, conhecido como Apuga. O nome pode até parecer engraçado, mas na prática ele é tudo menos isso. Wilhelm, claro, é o primeiro a juntar as peças. Pelé, esse é o momento. Você é o único que pode fazer alguma coisa. Pelé, no entanto, fica dividido. Ele ainda não se sente pronto. Ter força e escalar paredes é uma coisa, mas enfrentar um vilão perigoso é outra história. O medo bate. E se ele falhar? E se machucar? E pior, e se colocar Ida em mais perigo? Só que Wilhelm não deixa espaço para desculpas. Ele lembra o amigo de como ele se sentiu ao salvar Ida daquela vez na escola e diz que heróis não esperam estar prontos. Eles agem porque precisam. Com essa injeção de coragem e um uniforme improvisado, uma fantasia preta com máscara feita às pressas, Pelé finalmente se transforma no Anti-Boy de verdade. Primeira missão: descobrir onde a Puda está escondendo Ida. Wilhelm, claro, como bom operador de base, começa a pesquisar pistas. Ele ouve boatos de que o vilão vive em um lugar abandonado, uma antiga fábrica nos arredores da cidade. É pra lá que Anti-Boy segue, meio tremendo por dentro, mas tentando parecer confiante. Quando chega perto da fábrica, a tensão aumenta. O lugar é todo escuro, cheio de ferrugem, com janelas quebradas e portas rangendo. É o cenário perfeito para um vilão de filme. Anti-Boy entra se esgueirando, tentando não fazer barulho, mas descobre que a Pulga já sabe que ele está ali. Uma voz estranha ecoa. Então você é o tal garoto formiga. O primeiro encontro cara a cara é intimidador. A Pulga tem um visual bizarro, com óculos estranhos, roupa colada e um jeito de se mover rápido e brusco, como uma pulga mesmo. E para piorar, ele também tem força e agilidade acima do normal, resultado de experimentos científicos tão malucos quanto o que deu poderes a Pelé. A luta começa e Anti-Boy logo percebe que não vai ser moleza. Ele até acerta alguns golpes usando sua força e escalando paredes para tentar pegar o vilão de surpresa. Mas a Pulga é rápido, esquiva-se com saltos enormes e contra-ataca com investidas rápidas, quase impossíveis de acompanhar. É como tentar bater num elástico que volta na mesma hora. No meio dessa briga, Anti-Boy consegue ver Ida, amarrada numa cadeira num canto da sala. Só que chegar até ela é complicado, porque a Pulga não dá espaço. A cada tentativa, o vilão o bloqueia ou joga algo para distraí-lo. A vantagem de Anti-Boy é que ele tem mais resistência. E aí entra um detalhe engraçado. No meio da luta, ele saca um pacote de balas do bolso e manda ver, recarregando a energia como se fosse um videogame. Depois de um tempo, ele começa a pensar como herói de verdade. Percebe que não precisa vencer na força bruta, precisa ser esperto. Lembra de como as formigas trabalham em equipe e resolve usar o ambiente a seu favor. Ele escala uma binga alta, faz um movimento rápido e derruba um monte de sucata em cima do vilão, ganhando alguns segundos preciosos. Com essa brecha, ele corre até Ida e consegue soltá-la. Mas a Pulga não fica parado. Ele se livra dos entulhos e parte para o ataque final. É aí que Anti-Boy toma sua primeira grande decisão como herói. Em vez de fugir com Ida, ele decide enfrentar o vilão de frente para garantir que ela fique segura. Depois do resgate de Ida, Pelé passa a andar com um sentimento misturado. Orgulho por ter conseguido salvá-la e, ao mesmo tempo, frustração por não ter derrotado o vilão de vez. Ele sabe que o vilão continua solto e, pior, provavelmente está com ainda mais raiva. Wilhelm, por outro lado, acha que eles arrasaram. Cara, você encarou um super vilão e sobreviveu. Isso já é um feito gigante. Mas Pelé sente que não terminou o trabalho. A confirmação de que a história não acabou vem rápido. Uma série de pequenos crimes começa a acontecer pela cidade, todos com a mesma assinatura. Objetos roubados, saltos absurdos para escapar e relatos de um homem estranho com movimentos rápidos. É claro que é a Pulga se recuperando e aprontando. Pelé começa a treinar mais. Não é nada profissional. Ele improvisa circuitos no quintal, sobe e desce paredes e até faz testes de resistência comendo quantidades absurdas de doce.
Wilhelm documenta tudo, ajusta o traje para ser mais prático e até coloca bolsos extras para guardar suprimento energético, leia-se balas e chocolates. Agora, Antboy está mais preparado para a revanche. Enquanto isso, Ida, que antes via Pelé só como um garoto tímido, começa a se aproximar mais. Ela não sabe que ele é o Antboy, mas agradece várias vezes pelo garoto misterioso que a salvou. Pelé, claro, fica dividido entre contar a verdade ou manter o segredo. Wilhelm é categórico. Segredos de herói precisam ser mantidos, é regra básica. A revanche começa numa noite chuvosa. Um alarme dispara no museu da cidade. E a notícia corre rápido. Wilhelm, que está sempre antenado, liga para Pelé. Pulda, museu, é agora ou nunca. Antboy veste o uniforme e pedala para lá no modo turbo. Quando chega lá, encontra a Pulga tentando roubar uma peça rara que, segundo ele, é parte do seu plano maior. Ele não explica muito, mas o tom de vilão é 100% clássico. Dessa vez, a luta é diferente. Antboy já sabe que não pode tentar ganhar só na força. Precisa pensar rápido e prever os movimentos do adversário. A batalha se espalha pelas salas do museu, entre armaduras antigas, esqueletos de animais e vitrines cheias de artefatos. A Pulga usa os saltos para atacar de cima, mas Antboy responde escalando paredes e aproveitando o ambiente para criar armadilhas improvisadas. Num momento tenso, a Pulga consegue acertar um golpe que derruba Antboy no chão. Parece que vai ser o fim, mas Pelé lembra de algo que Wilhelm falou. Vilões adoram subestimar os heróis. Ele finge que está mais machucado do que realmente está, esperando o vilão se aproximar. Quando a Pulga chega perto, Pelé reage com um movimento rápido, usando um cabide de ferro de uma das exposições para prender o braço do vilão. Mesmo preso, a Pulga ainda tenta lutar, mas Antboy usa a agilidade para se esquivar e, com o último esforço, derruba uma das vitrines grandes sobre ele. O impacto é suficiente para imobilizá-lo por tempo suficiente até a polícia chegar. Wilhelm, que estava escondido observando tudo, corre para ajudar a limpar a cena, antes que alguém descubra quem é o garoto por trás da máscara. Quando os policiais levam a Pulga, Antboy sente, pela primeira vez, que fechou um ciclo. Ele não só salvou Ida, mas também garantiu que o vilão não vai ameaçar a cidade, pelo menos por um tempo. É um momento de vitória silencioso, porque ninguém sabe que foi ele, mas dentro dele a sensação é gigantesca. No dia seguinte, na escola, as notícias sobre a captura do vilão estão em todas as partes. Ida está feliz e aliviada, e embora ela ainda não saiba a verdade, ela sorri para Pelé de um jeito diferente, como se tivesse começado a perceber que ele não é tão invisível assim. Wilhelm, como sempre, já está pensando no próximo passo. Todo herói precisa de um novo desafio. Fica esperto. Pelé, por sua vez, começa a entender que ser o Antboy não é só sobre usar poderes para lutar contra bandidos. É sobre estar pronto para ajudar, mesmo que ninguém saiba o que você fez. É sobre coragem, improviso e, claro, ter sempre um estoque de açúcar no bolso para emergências. A história começa com Pelé Norma, um menino de 12 anos que é, digamos, invisível para a maioria. Não é popular, não é o melhor nos esportes, não é o engraçadinho da turma. Ele é só o Pelé. E ele meio que se acostumou a viver assim. Mas tudo muda num dia em que ele está andando por aí e, do nada, é mordido por uma formiga super estranha. Não é qualquer formiga, não. Essa aí parece saída de um laboratório de filme de ficção científica. E é exatamente isso que ela é. Depois dessa mordida, Pelé começa a perceber coisas esquisitas. Primeiro, ele sente uma força absurda, do tipo que faz você abrir um pote de geleia duro como se fosse um sachê de ketchup. Depois, percebe que consegue escalar paredes como se tivesse ventosas nas mãos. Ah, e o apetite dele muda completamente. Ele passa a ter uma fome insaciável por açúcar. Bala, refrigerante, bolo. É como se o corpo dele funcionasse à base de doce. Claro que, no começo, ele fica meio confuso e até assustado. Mas aí entra no jogo um colega chamado Wilhelm, o típico nerd que sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Pelé e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Antboy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade.
A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Peli. É aí que o jogo muda, porque até então ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm. Mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Peli não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo a como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. A aventura que segue é cheia de momentos engraçados, tipo quando ele descobre do jeito mais atrapalhado possível como usar a própria força, e cenas de ação de verdade, com perseguições, lutas e aquele clima de eu posso conseguir, mesmo que pareça impossível. Também tem aquela mensagem boa escondida no meio da história, de que não importa se você é invisível para o mundo, todo mundo pode ser especial se acreditar em si mesmo e tiver coragem de agir. A vida de Peli Norman não tinha nada de espetacular. Ele era o típico garoto que passava despercebido pelos corredores da escola. Sabe, aquele aluno que você até conhece de vista, mas não lembra o nome? Esse era o Peli. Ele não tinha muitos amigos, não participava dos times esportivos e também não era um gênio da turma. Basicamente, o dia a dia dele era ir para a aula, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. O único detalhe que quebrava um pouco essa rotina era o fato de ele ter uma quedinha por Ida, a garota mais popular da escola. Mas claro, ele nunca tinha coragem de falar com ela de verdade. Tudo começa a mudar num dia aparentemente normal. Peli está andando pelo bairro sem pressa quando algo chama a atenção dele. Uma casa velha, com um jardim descuidado, do tipo que parece abandonada. Curioso, ele se aproxima, mas antes que possa entender o que tem de tão estranho ali, ataque surpresa. Uma formiga enorme, e eu digo enorme mesmo, nada daquele tamanho normal que você vê na cozinha, pula nele e o morde com força. É tão rápido que ele nem tem tempo de reagir. Ele só sente uma dor aguda, dá um pulo para trás e vê o bicho sumir no mato. No começo, ele pensa que foi só um susto, afinal, é só uma mordida, certo? Mas quando chega em casa, coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, a energia. É como se ele tivesse tomado 10 copos de refrigerante com açúcar. Depois, a força. Ele derruba sem querer a porta do armário só de tentar abri-la. E aí vem a parte mais esquisita. Ele descobre que consegue escalar paredes, como se tivesse ganchos invisíveis nas mãos e nos pés. Assustado, ele não sabe o que fazer. É nessa hora que entra Wilhelm, o colega mais nerd da escola que adora quadrinhos e sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Peli e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Peli. É aí que o jogo muda, porque até então, ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm, mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Peli não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. Os dois começam a testar os poderes em segredo. Primeiro, força. Pelé levanta móveis como se fossem de papelão. Depois, escalada. Ele consegue subir pelo muro da escola sem dificuldade. Por último, velocidade.
Não é que ele corra como um carro de corrida, mas com certeza é mais rápido que qualquer garoto da idade dele. No meio dessas descobertas, Pelé ainda tenta manter a vida normal. Só que não é tão fácil esconder quando você está, sem querer, quebrando maçanetas ou pulando muros sem ajuda. É inevitável que algo chame a atenção. E o algo é Ida. Um dia ele ia ver ser incomodada por alguns garotos mais velhos e, mesmo não querendo se mostrar, ele intervém. Usando os poderes de forma discreta, ele afasta os valentões. É a primeira vez que Pelé sente que pode realmente fazer a diferença. Mas essa nova vida de mini-herói ainda é só brincadeira, até que começam os boatos sobre um vilão chamado Apuga. Wilhelm, claro, acha isso perfeito. Todo super-herói precisa de um super-vilão. Mas Pelé não tem tanta certeza. Ele ainda está aprendendo como usar os poderes e, no fundo, tem medo de colocar alguém em perigo. O dia em que Ida é sequestrada cai como uma bomba na escola. Todo mundo está em choque e as fofocas correm pelos corredores mais rápido que mensagem no celular. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só que ela foi levada por um cara estranho e assustador conhecido como Apuga. O nome pode até parecer engraçado, mas na prática ele é tudo menos isso. Wilhelm, claro, é o primeiro a juntar as peças. Pelé, esse é o momento. Você é o único que pode fazer alguma coisa. Pelé, no entanto, fica dividido. Ele ainda não se sente pronto. Ter força e escalar paredes é uma coisa, mas enfrentar um vilão perigoso é outra história. O medo bate. E se ele falhar? E se machucar? E pior, e se colocar Ida em mais perigo? Só que Wilhelm não deixa espaço para desculpas. Ele lembra o amigo de como ele se sentiu ao salvar Ida daquela vez na escola e diz que heróis não esperam estar prontos. Eles agem porque precisam. Com essa injeção de coragem e um uniforme improvisado, uma fantasia preta com máscara feita às pressas, Pelé finalmente se transforma no anti-boy de verdade. Primeira missão, descobrir onde Apuga está escondendo Ida. Wilhelm, claro, como bom operador de base, começa a pesquisar pistas. Ele ouve boatos de que o vilão vive em um lugar abandonado, uma antiga fábrica nos arredores da cidade. É pra lá que Anti-Boy segue, meio tremendo por dentro, mas tentando parecer confiante. Quando chega perto da fábrica, a tensão aumenta. O lugar é todo escuro, cheio de ferrugem, com janelas quebradas e portas rangendo. É o cenário perfeito para um vilão de filme. Anti-Boy entra se esgueirando, tentando não fazer barulho, mas descobre que Apuga já sabe que ele está ali. Uma voz estranha ecoa. Então você é o tal garoto formiga. O primeiro encontro cara a cara é intimidador. Apuga tem um visual bizarro, com óculos estranhos, roupa colada e um jeito de se mover rápido e brusco. Como uma pulga mesmo. E para piorar, ele também tem força e agilidade acima do normal. Resultado de experimentos científicos tão malucos quanto o que deu poderes a Pelé. A luta começa e Anti-Boy logo percebe que não vai ser moleza. Ele até acerta alguns golpes usando sua força e escalando paredes para tentar pegar o vilão de surpresa. Mas Apuga é rápido, esquiva-se com saltos enormes e contra-ataca com investidas rápidas, quase impossíveis de acompanhar. É como tentar bater num elástico que volta na mesma hora. No meio dessa briga, Anti-Boy consegue ver Ida, amarrada numa cadeira num canto da sala. Só que chegar até ela é complicado, porque Apuga não dá espaço. A cada tentativa, o vilão o bloqueia ou joga algo para distraí-lo. A vantagem de Anti-Boy é que ele tem mais resistência. E aí entra um detalhe engraçado. No meio da luta, ele saca um pacote de balas do bolso e manda ver, recarregando a energia como se fosse um videogame. Depois de um tempo, ele começa a pensar como herói de verdade. Percebe que não precisa vencer na força bruta, precisa ser esperto. Lembra de como as formigas trabalham em equipe e resolve usar o ambiente a seu favor. Ele escala uma binga alta, faz um movimento rápido e derruba um monte de sucata em cima do vilão, ganhando alguns segundos preciosos. Com essa brecha, ele corre até Ida e consegue soltá-la. Mas Apuga não fica parado. Ele se livra dos entulhos e parte para o ataque final. É aí que Anti-Boy toma sua primeira grande decisão como herói. Em vez de fugir com Ida, ele decide enfrentar o vilão de frente para garantir que ela fique segura.
Depois do resgate de Ida, Pelé passa a andar com um sentimento misturado. Orgulho por ter conseguido salvá-la e, ao mesmo tempo, frustração por não ter derrotado o vilão de vez. Ele sabe que o vilão continua solto e, pior, provavelmente está com ainda mais raiva. Wilhelm, por outro lado, acha que eles arrasaram. Cara, você encarou um supervilão e sobreviveu. Isso já é um feito gigante. Mas Pelé sente que não terminou o trabalho. A confirmação de que a história não acabou vem rápido. Uma série de pequenos crimes começa a acontecer pela cidade, todos com a mesma assinatura. Objetos roubados, saltos absurdos para escapar e relatos de um homem estranho com movimentos rápidos. É claro que é a Pulga se recuperando e aprontando. Pelé começa a treinar mais. Não é nada profissional. Ele improvisa circuitos no quintal, sobe e desce paredes e até faz testes de resistência comendo quantidades absurdas de doce. Wilhelm documenta tudo, ajusta o traje para ser mais prático e até coloca bolsos extras para guardar suprimento energético, leia-se balas e chocolates. Agora, Antboy está mais preparado para a revanche. Enquanto isso, Ida, que antes via Pelé só como um garoto tímido, começa a se aproximar mais. Ela não sabe que ele é o Antboy, mas agradece várias vezes pelo garoto misterioso que a salvou. Pelé, claro, fica dividido entre contar a verdade ou manter o segredo. Wilhelm é categórico. Segredos de herói precisam ser mantidos, é regra básica. A revanche começa numa noite chuvosa. Um alarme dispara no museu da cidade. E a notícia corre rápido. Wilhelm, que está sempre antenado, liga para Pelé. Pulda, museu, é agora ou nunca. Antboy veste o uniforme e pedala para lá no modo turbo. Quando chega lá, encontra a Pulga tentando roubar uma peça rara que, segundo ele, é parte do seu plano maior. Ele não explica muito, mas o tom de vilão é 100% clássico. Dessa vez, a luta é diferente. Antboy já sabe que não pode tentar ganhar só na força. Precisa pensar rápido e prever os movimentos do adversário. A batalha se espalha pelas salas do museu, entre armaduras antigas, esqueletos de animais e vitrines cheias de artefatos. A Pulga usa os saltos para atacar de cima, mas Antboy responde escalando paredes e aproveitando o ambiente para criar armadilhas improvisadas. Num momento tenso, a Pulga consegue acertar um golpe que derruba Antboy no chão. Parece que vai ser o fim, mas Pelé lembra de algo que Wilhelm falou. Vilões adoram subestimar os heróis. Ele finge que está mais machucado do que realmente está, esperando o vilão se aproximar. Quando a Pulga chega perto, Pelé reage com um movimento rápido, usando um cabide de ferro de uma das exposições para prender o braço do vilão. Mesmo preso, a Pulga ainda tenta lutar, mas Antboy usa a agilidade para se esquivar e, com o último esforço, derruba uma das vitrines grandes sobre ele. O impacto é suficiente para imobilizá-lo por tempo suficiente até a polícia chegar. Wilhelm, que estava escondido observando tudo, corre para ajudar a limpar a cena, antes que alguém descubra quem é o garoto por trás da máscara. Quando os policiais levam a Pulga, Antboy sente, pela primeira vez, que fechou um ciclo. Ele não só salvou Ida, mas também garantiu que o vilão não vai ameaçar a cidade, pelo menos por um tempo. É um momento de vitória silencioso, porque ninguém sabe que foi ele, mas dentro dele a sensação é gigantesca. No dia seguinte, na escola, as notícias sobre a captura do vilão estão em todas as partes. Ida está feliz e aliviada, e embora ela ainda não saiba a verdade, ela sorri para Pelé de um jeito diferente, como se tivesse começado a perceber que ele não é tão invisível assim. Wilhelm, como sempre, já está pensando no próximo passo. Todo herói precisa de um novo desafio. Fica esperto. Pelé, por sua vez, começa a entender que ser o Antboy não é só sobre usar poderes para lutar contra bandidos. É sobre estar pronto para ajudar, mesmo que ninguém saiba o que você fez. É sobre coragem, improviso e, claro, ter sempre um estoque de açúcar no bolso para emergências. A história começa com Pelé Norma, um menino de 12 anos que é, digamos, invisível para a maioria. Não é popular, não é o melhor nos esportes, não é o engraçadinho da turma. Ele é só o Pelé. E ele meio que se acostumou a viver assim. Mas tudo muda num dia em que ele está andando por aí e, do nada, é mordido por uma formiga super estranha. Não é qualquer formiga, não. Essa aí parece saída de um laboratório de filme de ficção científica. E é exatamente isso que ela é. Depois dessa mordida, Pelé começa a perceber coisas esquisitas.
Primeiro, ele sente uma força absurda, do tipo que faz você abrir um pote de geleia duro como se fosse um sachê de ketchup. Depois, percebe que consegue escalar paredes como se tivesse ventosas nas mãos. E o apetite dele muda completamente. Ele passa a ter uma fome insaciável por açúcar. Bala, refrigerante, bolo. É como se o corpo dele funcionasse à base de doce. Claro que, no começo, ele fica meio confuso e até assustado. Mas aí entra no jogo um colega chamado Wilhelm, o típico nerd que sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Peli e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea. Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Peli. É aí que o jogo muda, porque até então, ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm. Mas agora, tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Peli não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo a como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. A aventura que segue é cheia de momentos engraçados, tipo quando ele descobre do jeito mais atrapalhado possível como usar a própria força, e cenas de ação de verdade, com perseguições, lutas e aquele clima de eu posso conseguir, mesmo que pareça impossível. Também tem aquela mensagem boa escondida no meio da história, de que não importa se você é invisível para o mundo, todo mundo pode ser especial se acreditar em si mesmo e tiver coragem de agir. A vida de Peli Norman não tinha nada de espetacular. Ele era o típico garoto que passava despercebido pelos corredores da escola. Sabe, aquele aluno que você até conhece de vista, mas não lembra o nome? Esse era o Peli. Ele não tinha muitos amigos, não participava dos times esportivos e também não era um gênio da turma. Basicamente, o dia a dia dele era ir para a aula, voltar para casa e repetir tudo no dia seguinte. O único detalhe que quebrava um pouco essa rotina era o fato de ele ter uma quedinha por Ida, a garota mais popular da escola. Mas claro, ele nunca tinha coragem de falar com ela de verdade. Tudo começa a mudar num dia aparentemente normal. Peli está andando pelo bairro sem pressa quando algo chama a atenção dele. Uma casa velha, com um jardim descuidado, do tipo que parece abandonada. Curioso, ele se aproxima, mas antes que possa entender o que tem de tão estranho ali, ataque surpresa. Uma formiga enorme, e eu digo enorme mesmo, nada daquele tamanho normal que você vê na cozinha. Pula nele e o morde com força. É tão rápido que ele nem tem tempo de reagir. Ele só sente uma dor aguda, dá um pulo para trás e vê o bicho sumir no mato. No começo, ele pensa que foi só um susto, afinal, é só uma mordida, certo? Mas quando chega em casa, coisas estranhas começam a acontecer. Primeiro, a energia. É como se ele tivesse tomado 10 copos de refrigerante com açúcar. Depois, a força. Ele derruba sem querer a porta do armário só de tentar abri-la. E aí vem a parte mais esquisita. Ele descobre que consegue escalar paredes, como se tivesse ganchos invisíveis nas mãos e nos pés. Assustado, ele não sabe o que fazer. É nessa hora que entra Wilhelm, o colega mais nerd da escola que adora quadrinhos e sabe tudo sobre super-heróis e histórias em quadrinhos. Wilhelm fica fascinado com o que aconteceu com Peli e decide ajudar. É ele quem inventa o nome de herói, Ant-Boy. Também cria um traje improvisado e começa a bolar como eles vão usar esses poderes para fazer algo de bom. E não demora muito para surgir a primeira missão de verdade. A cidade está sendo aterrorizada por um vilão chamado A Pulga, Flea,
Um cara bizarro, com um visual esquisito e um plano maligno que envolve sequestrar Ida, a menina mais popular da escola e também a grande paixão secreta de Pele. É aí que o jogo muda, porque até então ser um herói era só uma brincadeira para ele e Wilhelm, mas agora tem alguém correndo perigo de verdade. O problema é que a Pulga não é um vilão qualquer. Ele também tem habilidades incomuns, resultado de experimentos científicos malucos. Ou seja, para salvar Ida, Ant-Boy vai ter que enfrentar alguém que pode dar tanto trabalho quanto ele, ou até mais. E para piorar, Pele não é um herói experiente. Ele ainda está aprendendo como controlar seus poderes e lidar com o peso de ter responsabilidade de verdade. Os dois começam a testar os poderes em segredo. Primeiro, força. Pelé levanta móveis como se fossem de papelão. Depois, escalada. Ele consegue subir pelo muro da escola sem dificuldade. Por último, velocidade. Não é que ele corra como um carro de corrida, mas com certeza é mais rápido que qualquer garoto da idade dele. No meio dessas descobertas, Pelé ainda tenta manter a vida normal. Só que não é tão fácil esconder quando você está, sem querer, quebrando maçanetas ou pulando muros sem ajuda. É inevitável que algo chame a atenção. E o algo é Ida. Um dia ele ia ver ser incomodada por alguns garotos mais velhos e, mesmo não querendo se mostrar, ele intervém. Usando os poderes de forma discreta, ele afasta os valentões. É a primeira vez que Pelé sente que pode realmente fazer a diferença. Mas essa nova vida de mini-herói ainda é só brincadeira, até que começam os boatos sobre um vilão chamado a Pulga. Wilhelm, claro, acha isso perfeito. Todo super-herói precisa de um super-vilão. Mas Pelé não tem tanta certeza. Ele ainda está aprendendo como usar os poderes e, no fundo, tem medo de colocar alguém em perigo. O dia em que Ida é sequestrada cai como uma bomba na escola. Todo mundo está em choque e as fofocas correm pelos corredores mais rápido que mensagem no celular. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu. Só que ela foi levada por um cara estranho e assustador, conhecido como a Pulga. O nome pode até parecer engraçado, mas na prática ele é tudo menos isso. Wilhelm, claro, é o primeiro a juntar as peças. Pelé, esse é o momento, você é o único que pode fazer alguma coisa. Pelé, no entanto, fica dividido. Ele ainda não se sente pronto. Ter força e escalar paredes é uma coisa, mas enfrentar um vilão perigoso é outra história. O medo bate. E se ele falhar? E se machucar? E pior, e se colocar Ida em mais perigo? Só que Wilhelm não deixa espaço para desculpas. Ele lembra o amigo de como ele se sentiu ao salvar Ida daquela vez na escola e diz que heróis não esperam estar prontos. Eles agem porque precisam. Com essa injeção de coragem e um uniforme improvisado, uma fantasia preta com máscara feita às pressas, Pelé finalmente se transforma no Ant-Boy de verdade. Primeira missão, descobrir onde a Pulga está escondendo Ida. Wilhelm, claro, como bom operador de base, começa a pesquisar pistas. Ele ouve boatos de que o vilão vive em um lugar abandonado, uma antiga fábrica nos arredores da cidade. É pra lá que Ant-Boy segue, meio tremendo por dentro, mas tentando parecer confiante. Quando chega perto da fábrica, a tensão aumenta. O lugar é todo escuro, cheio de ferrugem, com janelas quebradas e portas rangendo. É o cenário perfeito para um vilão de filme. Ant-Boy entra se esgueirando, tentando não fazer barulho, mas descobre que a Pulga já sabe que ele está ali. Uma voz estranha ecoa. Então você é o tal garoto formiga. O primeiro encontro cara a cara é intimidador. A Pulga tem um visual bizarro, com óculos estranhos, roupa colada e um jeito de se mover rápido e brusco. Como uma pulga mesmo. E para piorar, ele também tem força e agilidade acima do normal. Resultado de experimentos científicos tão malucos quanto o que deu poderes a Pelé. A luta começa e Ant-Boy logo percebe que não vai ser moleza. Ele até acerta alguns golpes usando sua força e escalando paredes para tentar pegar o vilão de surpresa. Mas a Pulga é rápido, esquiva-se com saltos enormes e contra-ataca com investidas rápidas, quase impossíveis de acompanhar. É como tentar bater num elástico que volta na mesma hora. No meio dessa briga, Ant-Boy consegue ver Ida, amarrada numa cadeira num canto da sala.
Só que chegar até ela é complicado porque a pulga não dá espaço. A cada tentativa, o vilão o bloqueia ou joga algo para distraí-lo. A vantagem de Anti-Boy é que ele tem mais resistência. E aí entra um detalhe engraçado. No meio da luta, ele saca um pacote de balas do bolso e manda ver, recarregando a energia como se fosse um videogame. Depois de um tempo, ele começa a pensar como herói de verdade. Percebe que não precisa vencer na força bruta, precisa ser esperto. Lembra de como as formigas trabalham em equipe e resolve usar o ambiente a seu favor. Ele escala uma binga alta, faz um movimento rápido e derruba um monte de sucata em cima do vilão, ganhando alguns segundos preciosos. Com essa brecha, ele corre até Ida e consegue soltá-la. Mas a pulga não fica parado. Ele se livra dos entulhos e parte para o ataque final. É aí que Anti-Boy toma sua primeira grande decisão como herói. Em vez de fugir com Ida, ele decide enfrentar o vilão de frente para garantir que ela fique segura. Depois do resgate de Ida, Pelé passa a andar com um sentimento misturado. Orgulho por ter conseguido salvá-la e, ao mesmo tempo, frustração por não ter derrotado o vilão de vez. Ele sabe que o vilão continua solto e, pior, provavelmente está com ainda mais raiva. Wilhelm, por outro lado, acha que eles arrasaram. Cara, você encarou um super vilão e sobreviveu. Isso já é um feito gigante. Mas Pelé sente que não terminou o trabalho. A confirmação de que a história não acabou vem rápido. Uma série de pequenos crimes começa a acontecer pela cidade, todos com a mesma assinatura. Objetos roubados, saltos absurdos para escapar e relatos de um homem estranho com movimentos rápidos. É claro que é a pulga se recuperando e aprontando. Pelé começa a treinar mais. Não é nada profissional. Ele improvisa circuitos no quintal, sobe e desce paredes e até faz testes de resistência comendo quantidades absurdas de doce. Wilhelm documenta tudo, ajusta o traje para ser mais prático e até coloca bolsos extras para guardar suprimento energético, leia-se balas e chocolates. Agora, Anti-Boy está mais preparado para a revanche. Enquanto isso, Ida, que antes via Pelé só como um garoto tímido, começa a se aproximar mais. Ela não sabe que ele é o Anti-Boy, mas agradece várias vezes pelo garoto misterioso que a salvou. Pelé, claro, fica dividido entre contar a verdade ou manter o segredo. Wilhelm é categórico. Segredos de herói precisam ser mantidos, é regra básica. A revanche começa numa noite chuvosa. Um alarme dispara no museu da cidade. E a notícia corre rápido. Wilhelm, que está sempre antenado, liga para Pelé. Pulda, museu, é agora ou nunca! Anti-Boy veste o uniforme e pedala para lá no modo turbo. Quando chega lá, encontra a pulga tentando roubar uma peça rara que, segundo ele, é parte do seu plano maior. Ele não explica muito, mas o tom de vilão é 100% clássico. Dessa vez, a luta é diferente. Anti-Boy já sabe que não pode tentar ganhar só na força. Precisa pensar rápido e prever os movimentos do adversário. A batalha se espalha pelas salas do museu, entre armaduras antigas, esqueletos de animais e vitrines cheias de artefatos. A pulga usa os saltos para atacar de cima, mas Anti-Boy responde escalando paredes e aproveitando o ambiente para criar armadilhas improvisadas. Num momento tenso, a pulga consegue acertar um golpe que derruba Anti-Boy no chão. Parece que vai ser o fim, mas Pelé lembra de algo que Wilhelm falou. Vilões adoram subestimar os heróis. Ele finge que está mais machucado do que realmente está, esperando o vilão se aproximar. Quando a pulga chega perto, Pelé reage com um movimento rápido, usando um cabide de ferro de uma das exposições para prender o braço do vilão. Mesmo preso, a pulga ainda tenta lutar, mas Anti-Boy usa a agilidade para se esquivar e, com um último esforço, derruba uma das vitrines grandes sobre ele. O impacto é suficiente para imobilizá-lo por tempo suficiente até a polícia chegar. Wilhelm, que estava escondido observando tudo, corre para ajudar a limpar a cena, antes que alguém descubra quem é o garoto por trás da máscara. Quando os policiais levam a pulga, Anti-Boy sente, pela primeira vez, que fechou um ciclo. Ele não só salvou Ida, mas também garantiu que o vilão não vai ameaçar a cidade, pelo menos por um tempo. É um momento de vitória silencioso, porque ninguém sabe que foi ele, mas dentro dele a sensação é gigantesca. No dia seguinte, na escola, as notícias sobre a captura do vilão estão em todas as partes. Ida está feliz e aliviada, e embora ela ainda não saiba a verdade, ela sorri para Pelé de um jeito diferente, como se tivesse começado a perceber que ele não é tão invisível assim.
Wilhelm, como sempre, já está pensando no próximo passo. Todo herói precisa de um novo desafio. Fica esperto. Pelé, por sua vez, começa a entender que ser o anti-boy não é só sobre usar poderes para lutar contra bandidos. É sobre estar pronto para ajudar, mesmo que ninguém saiba o que você fez. É sobre coragem, improviso e, claro, ter sempre um estoque de açúcar no bolso para emergências. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.